E aí a gente tem as principais medidas de prevenção, que são as medidas administrativas, que são os POPs, a gente já viu isso em outra aula, são todos aqueles procedimentos, são documentos, como folhas, onde tem todas as informações necessárias sobre algum procedimento. Então, eu tenho aqui o POP para fazer a aplicação de injetáveis. Eu preciso ler se eu vou fazer. Geralmente a gente faz isso quando a gente inicia numa empresa ou quando a gente começa a fazer uma certa atividade. Então, ler e entender aquele procedimento. Se você tiver dúvida, essa pasta de procedimentos sempre tem que estar disponível para você revisar. Medidas técnicas, por exemplo, a promoção de prevenção de acidentes. Então, colocar plaquinhas, por exemplo, né, como essas que a gente tem agora para o uso de máscara, colocar avisos, por exemplo, tem um degrau que é muito discreto em algum lugar, coloca um aviso, alguma coisa no chão que mostre que ali vai ter um degrau. Todas essas prevenções, elas vão entrar nessa parte técnica. Medidas educativas, que são principalmente os treinamentos, que são realizados aí nas empresas e nos trabalhos para que as pessoas se conscientizem e diminuam os riscos. E as medidas médicas, que é a medicina ocupacional, que periodicamente o médico analisa os pacientes, ou os funcionários, para verificar como é que está a saúde deles. Se uma pessoa está apresentando muita dor nas costas, por exemplo, tentar avaliar se essa dor nas costas está vindo do trabalho ou não, se é alguma coisa que ela está fazendo de uma forma incorreta e orientar e ajudar. A gente faz também exame de sangue, essas coisas que a gente faz quando começa a trabalhar, por exemplo. E a prevenção padrão: higienização das mãos, uso correto de equipamentos de proteção individual, cuidado no descarte de objetos perfuro-cortantes, cuidado com artigos com roupas, equipamentos e superfícies. Então, tomar cuidado para não deixar a sua bolsa em qualquer lugar, porque ela pode acabar virando um vetor de contaminação ou qualquer outra coisa. E a gente não vai falar tanto de higienização das mãos, porque a gente já falou numa aula anterior, bastante. Eu só vou passar aqui essa imagem que é legal, que são alguns passos e quando a gente deve lavar a mão, segundo a OMS, no contato com o paciente. Então, antes do contato com o paciente, lava a mão. Antes da realização de um procedimento invasivo, a gente vai lavar a mão. Após o risco de exposição a fluidos corporais. Então, eu fiz a troca de um catéter, por exemplo. Eu vou ter que lavar a mão. Após o contato com o paciente, acabei o contato com o paciente, eu vou lavar a mão para sair. E após o contato com as áreas próximas ao paciente. Então, eu deixei aquele ambiente onde o paciente está, eu vou lavar a mão novamente. Aí, outras precauções. Utilização de barreiras físicas, como luvas, aventais, para todos os contatos. Evitar utilizar estetoscópio próprio ou colocar pastas e outros objetos na vizinhança do paciente. Aqui a gente vai indo numa escala que vai aumentando o grau de necessidade de EPIs, por exemplo. Então, aqui a gente está falando só de luva e avental. Isso para um paciente que está com uma infecção de baixo risco. Se é um paciente com um risco muito maior, a gente já vai ter que deixar ele isolado, a gente vai ter que usar máscara, tem todo um outro tratamento. E vocês vão ver aqui nos próximos usos. O uso de máscara cirúrgica nem sempre é necessário, mas, por exemplo, nesse momento é sempre necessário. Mais para frente, quando isso passar, talvez a gente diminua um pouco essa necessidade do uso da máscara e seja restrito apenas para lugares onde existem risco de infecção por aerosol, infecção direta. Então, o uso da máscara. Isolamento do paciente em quarto com portas fechadas, preferentemente com pressão negativa, para evitar que o ar da sala saia para o corredor. Então, isso é para doenças muito infecciosas, com alto grau de contaminação. Eles precisam ficar realmente num ambiente separado, esses pacientes com essa doença. Uso da máscara N95, que é aquela que vocês devem ter visto bastante já no jornal, que todo mundo ficou desesperado atrás, mas é mais para os profissionais de saúde mesmo. Ela parece um bico de pato, assim, e ela tem uma proteção extra. Uma coisa bastante importante, gente. O avental branco, ele não é para ser utilizado na rua. Por mais que vocês vejam até
esse uso incorreto. Ah, estou trabalhando aqui no laboratório, estou de avental, eu vou sair para comprar um lanche e vou com o avental mesmo. Não, não pode. O avental é para uso do laboratório. Você saiu do laboratório de avental, você pode estar levando um monte de contaminação para algum lugar. E vice-versa, sabe? Você pode trazer também para o ambiente contaminação externa. Então tem que tomar esse cuidado. Roupas verdes são de uso exclusivo de áreas de bloco cirúrgico ou UTI, Centro de Terapia Intensiva Adulto. Então, aquela roupa verde que a gente às vezes vê no hospital é só para utilização dentro do hospital. Se a pessoa for sair, ela não pode sair com a roupa verde, ela tem que se trocar, tirar e colocar outra roupa e sair. Evitar sentar no leito dos pacientes. Então, mesmo quando vocês forem visitar alguém, evitem esse contato assim, porque aí você diminui o risco de contaminação, tanto do paciente para você e você para o paciente. E a gente pode pensar, ah, mas eu não tenho nenhuma doença. Tudo bem, às vezes é uma doença que você nem está manifestando, ou é uma bactéria simples, que naquele paciente que está um pouco mais debilitado, vai causar um problema maior, um risco maior. Não coloque pasta, prontuário, itens pessoais sobre a cama do paciente. Então, geralmente, o médico, o enfermeiro, alguma coisa, vai trazer um prontuário, uma ficha, alguma coisa, tem que evitar deixar por ali perto do paciente, porque isso pode causar contaminação cruzada também. E evitar se alimentar dentro da sala de prescrição ou quarto de pacientes. Vestuário. Aí aqui a gente fala um pouco de EPIs, né? O avental sempre deve estar fechado. Ah, mas é calor, eu sei, é um ônus que a gente acaba tendo que aguentar, né? Geralmente, esses lugares são um pouco mais climatizados, então a gente não sofre tanto, mas o avental sempre tem que estar fechado. Sapato que cobre 2/3 do dorso do pé. Sempre sapato fechado, como eu recomendei para vocês. Por quê? Quando a gente for falar dos perfurocortantes, vocês vão entender. Se eu tô com uma seringa na mão, eu acabei de aplicar a injeção no paciente, aí eu tiro e eu derrubo a seringa no chão, pode acontecer. Se eu tô com um sapato como eu tô hoje, por exemplo, que tá calor, eu posso derrubar a seringa no meu pé, e aí eu posso acabar me infectando por conta disso. Aberto. Não pode sapato aberto na hora da gente trabalhar com esse tipo de coisa. Não utilizar adereço, né, o relógio, essas coisas, porque isso vai dificultar a higienização das suas mãos e é muito complicado higienizar esses itens completamente. Então, vai acabar gerando mais contaminação a utilização desse tipo de adereço. E o crachá, tem muita gente que usa pendurado, né, no pescoço, assim. E o ideal é ele estar preso. Pode até pendurar no pescoço, mas sempre prender ele a um bolso, alguma coisa assim, para que ele fique mais seguro e não fique se movimentando para acabar passando nesse paciente. Aí daqui a pouco você vai em outro e passa no outro, entendeu? E aí fica com esse problema. E cabelo comprido sempre deve estar preso e, se necessário, o uso de touca. Dependendo do ambiente, a gente vai precisar utilizar a touca. Olha aí, gente, olha que comum. Perto de hospital, vocês vão ver isso a rodo, assim. Né? A gente é uma conscientização que todos os conselhos, tanto de farmácia quanto de medicina, costumam fazer, mas é bem difícil, as pessoas acabam se utilizando do avental, porque vira um item trivial que você vai usar todo dia, então parece parte da sua roupa. Só que não é, tem que entender que é um item diferenciado, hein? Então, não é para acontecer isso. Cabelo preso não é isso aqui também. Cabelo preso é cabelo preso, né? Sem fiozinho soltando. Tá bonito esse rabo? É lindo, bonitinho, mais bonito do que um cabelo preso. Mas a gente tem que usar cabelo preso. E a touca, gente, tem que ser usada assim. Não adianta eu colocar a touca aqui no meio da minha cabeça e deixar metade do fio fora. Ou puxar um fiozinho assim pra ficar bonitinho. Não pode, infelizmente. E o uso da máscara, né? São um dos tipos da máscara N95. É até uma coisa, assim, a gente não precisa se preocupar tanto com a nossa imagem nesse ramo que a gente trabalha, dependendo do lugar onde você vai trabalhar, né? Se você vai trabalhar num hospital, por exemplo, você vai ter que usar o mínimo de maquiagem possível, se não nada de maquiagem, touca, então a gente não fica muito bonita com essas coisas, mas não tem problema, a gente tem que pensar no bem da saúde.
Vamos falar de descarte, gente. Tem toda uma série de RDCs, regulamentações, que vão falar sobre o descarte ideal dos produtos que a gente utiliza. E a gente tem 5 grupos. São divididos em A, B, C, D e E. O grupo A, ele é de componentes possíveis de presença de agentes biológicos. Deixa eu mostrar outra imagem aqui, depois eu volto ali com os detalhes. Aqui, ó. Então, o grupo A são infectantes. Então, são produtos biológicos que possivelmente possam estar contaminados. Eu não tenho certeza se está contaminado, a gente entende que está. Então, a gente joga nesse infectante. E aqui, o que compreende? Placas de lâmina de laboratório. Essas placas são utilizadas para fazer hemograma. Então, são umas plaquinhas de vidro, acho que a gente não tem aqui, mas são umas plaquinhas de vidro que têm contato com o sangue, então elas precisam, quando descartadas, serem descartadas nesse tipo de grupo. Carcaças, peças anatômicas a gente chama de... são pedaços humanos, assim, que são utilizados para fazer estudo em faculdades ou em outros tipos de universidades ou pesquisas. Então, assim, às vezes eles ficam muito velhos, precisam ser descartados, eles são guardados em formol e tudo mais, mas mesmo assim, quando descartados, precisam ser descartados corretamente. Tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue. Então, assim, ó, trouxe uma bolsa aqui. Só que essa aqui é de soro fisiológico. Essa aqui pode ser descartada em outro tipo, mas uma bolsa dessa que tinha sangue, a gente utilizou, tem que ser descartada com esse grupo A. Grupo B. Contém substâncias químicas. Então, são todos os químicos. Ácido sulfúrico, todo tipo de ácido, qualquer líquido reagente, qualquer líquido ou solução que a gente utilize para fazer algum teste. Tudo que é líquido a gente vai descartar nesse grupo B. Grupo C. Qualquer material resultante de atividade humana que possa ter radioatividade. Então, é um grupo bem específico, que é difícil a gente ter contato. Mas, por exemplo, se vocês forem trabalhar talvez com oncologia, num hospital nesse setor, talvez vocês tenham um contato com esse tipo de lixo. O grupo D é que não apresenta risco biológico algum. É muito parecido com o lixo de casa. O grupo D é um lixo, por exemplo, caseiro. Pode ter restos de comida, coisas que estragaram, assim, nada que tenha algum risco de contaminação biológica. E o E são os perfluorocortantes, que a gente vai descartar nessa caixinha aqui, a gente já vai ver mais sobre isso. Então, olha lá. A, infectantes, B são os químicos, C são os radioativos, D são os comuns e os E são os perfluorocortantes. E aí a gente tem esses símbolos, que eles são utilizados no lado de fora, ou da lata, né, ou da onde a gente joga, e também no saco, eles são identificados com esses símbolos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o descarpate, pessoal. Esse aqui é um descarpate, é assim que a gente chama, ou caixa coletora, descartador, alguma coisa assim, mas a gente acabou, é como Gillette, a gente acabou pegando o nome do descarpate e a gente chama assim. Tem todo um esquema para montar, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês, que é interessante, eu não consegui um novo para a gente poder montar aqui. E eles são utilizados para a gente descartar material perfluorocortante. Então, inclusive, esse aqui está bem cheio, não poderia estar tão cheio assim. Está cheio de seringa aqui dentro. Tudo que é material cortante, a gente tem que descartar nesse tipo de caixa. Por quê? É seguro para a gente e é seguro para quem recolhe. Esses materiais eles são recolhidos por organizações especializadas ou até instituições do governo. E é seguro, né? A gente vai fechar isso aqui, aí a gente vai pegar por aqui. Esse material é resistente o suficiente para que não passe nenhuma agulhinha aqui para ninguém se machucar. Vamos ver o vídeo, pessoal, que eu acho bem interessante a gente ter esse contato e vocês entenderem como a gente faz a montagem. Não é simplesmente uma caixa, por dentro ele é cheio de coisinhas também. Eu vou rodar o vídeo e aí eu vou falando com vocês. Acho que vai agora. Aí, acho que vai.
E eu vou mostrando para vocês qual que é a sequência. Eles vêm assim, né? Geralmente se compra uma quantidade, aí você vai ter em algum lugar guardado. Eles vêm sempre nesse saquinho amarelo. Primeiro você tem que abrir e verificar se está com tudo certinho ali. Vem a caixa, um quadradinho de papelão, um retângulo grande de papelão e um outro quadrado de um papelão um pouco mais grosso. E a primeira coisa que a gente faz é esse quadradinho menor, a gente coloca dentro do saco. Esse retângulo grande, ele já vem meio dobradinho. É só você formar um triângulo e enfiar no saquinho também. E depois você vai abrir ele depois de enfiar na caixa. Ela não mostra justamente a dobra da caixa, que é a parte mais difícil. Mas quando tem todas as instruções aqui atrás, ó, quando vocês precisarem ali embaixo. Depois que você colocou isso, você pega essa outra caixinha que ela vem, você tem que fazer uma dobra e encaixa lá dentro. As alças a gente dobra. E aí, além da proteção toda externa, depois quando eles forem fazer a queima, não sei exatamente o que eles fazem com esse material, eu acredito que é tudo incinerado, tem toda uma proteção de caixas ali dentro também para ninguém se machucar.